Você olha para R$ 200.000 no extrato, perto dos 60 anos, e sente um alívio profundo, quase palpável. Uma vida inteira de trabalho árduo, de madrugadas, de contas pagas religiosamente em dia, de sacrifícios que só você e sua família conhecem. Ali está, diante dos seus olhos, o fruto visível do seu esforço. Para a vasta maioria dos brasileiros, R$ 200.000 não é apenas um número, é uma conquista significativa, um marco de estabilidade. É o aceno de uma aposentadoria mais tranquila, a promessa de um respiro após décadas de batalha. Mas existe um detalhe crucial, uma peça escondida nessa fotografia de aparente paz, que pode transformar esse alívio em uma armadilha silenciosa e perigosa. Uma armadilha que se arma sutilmente, quase invisível, e que, infelizmente, quase ninguém percebe a tempo. Até o final deste vídeo, eu prometo que você não apenas entenderá qual é o risco invisível e sorrateiro de ter R$ 200.000 na porta dos 60, mas também aprenderá como separar e estruturar esse dinheiro por função, dando a cada centavo um propósito claro. E principalmente vou te mostrar por que a última parte desta nossa conversa é a chave que muda tudo para a sua verdadeira tranquilidade financeira. Fica comigo até o fim, com a mente aberta, porque o que vou te revelar pode e vai mudar completamente a forma como você enxerga e toma cada decisão financeira a partir de agora, especialmente nesta fase tão importante da sua vida. Eu sei, de verdade, o valor exato e o peso de cada centavo conquistado com suor, com dignidade e com resiliência. Minha própria jornada começou cedo demais, engraxando sapatos no centro de São Paulo, aos 9 anos de idade. Não tive o conforto de uma herança, nem a facilidade de um padrinho influente, muito menos uma rede de contatos que estendesse a mão e me guiasse. Ninguém me entregou um manual de instruções detalhado sobre como navegar por este complexo mundo do dinheiro. Minha escola foi a observação atenta, os erros que paguei caro e, acima de tudo, a curiosidade incansável de prestar atenção no que os grandes bancos e o sistema não queriam de jeito nenhum que eu soubesse. Essa experiência de vida, forjada na prática e na persistência, me ensinou uma lição fundamental. O maior risco, muitas vezes, não é perder tudo de uma vez num golpe visível e avassalador. O perigo real e mais comum é atravessar os próximos 20, 30 anos, talvez até mais, acreditando que você está completamente protegido, enquanto, na verdade, seu poder de compra e, por consequência, sua paz de espírito escapam em silêncio, gota a gota, dia após dia. Você trabalhou incansavelmente, venceu a inflação em vários momentos, superou salários apertados, resistiu às tentações de consumo e se reergueu de imprevistos que a vida impôs. Sua conquista de juntar R$ 200.000 é absolutamente real, é digna de todo o respeito e merece ser validada e celebrada. Mas agora, mais do que nunca, é a hora de proteger essa conquista com sabedoria, com estratégia e com um planejamento que realmente funcione para você. O problema que quero abordar hoje não é ter só R$ 200.000. Para uma imensa maioria, como eu disse, essa é uma meta ambiciosa, honrosa e muito difícil de alcançar. A questão central é tratar esse dinheiro como um ponto de chegada, como se fosse o fim da linha, quando, na verdade, aos 60 anos, ele precisa se transformar em um motor, em uma máquina de proteção, de geração de renda constante e de decisões inteligentes que sustentarão sua vida futura. O verdadeiro problema, a raiz de muitas frustrações que vejo diariamente, é o que chamo de risco de estrutura. É ter um volume de dinheiro considerável, mas sem uma função clara para cada parte, sem que ele gere uma renda constante e previsível.
sem uma defesa ativa contra a inflação galopante e, muito frequentemente, estacionado em produtos financeiros que beneficiam desproporcionalmente mais o banco e seus acionistas do que o seu próprio bolso. O inimigo aqui não é uma pessoa específica, um funcionário do banco mal intencionado. É a combinação perigosa de um sistema bancário que nem sempre joga a seu favor. A inflação que, como um monstro invisível, come seu poder de compra silenciosamente. Os spreads bancários excessivos que drenam valor da sua carteira e os conselhos financeiros genéricos, muitas vezes desinteressados em suas metas reais, que empurram o brasileiro para um conforto que é apenas aparente, uma ilusão. O sistema é, por sua própria natureza, desenhado para lucrar com o seu dinheiro e com a sua desinformação, não necessariamente para multiplicar o seu patrimônio sem que você tome as rédeas e o controle total da situação. Antes da gente seguir em frente e mergulhar nas soluções, eu preciso te falar de uma coisa que trava, que engessa e paralisa quase todo mundo que me escreve, buscando orientação para montar uma renda de dividendos sólida e consistente. A pessoa expressa o desejo ardente de ver o dinheiro trabalhando por ela, de sentir a liberdade financeira que a renda passiva proporciona, mas, ao fim do mês, invariavelmente, percebe que não sobra R$ 1 sequer para investir. E, surpreendentemente, na vasta maioria das vezes, o problema crucial não está no salário, que pode até ser bom ou suficiente. O problema reside em um vazamento silencioso, mas devastador, o rotativo do cartão de crédito. Esse é um verdadeiro ralo, um buraco negro que cobra um dos juros mais altos do Brasil, muitas vezes ultrapassando os 400% ao ano, e leva, mês após mês, justamente o dinheiro que poderia estar virando seus dividendos, que poderia estar construindo sua coroa financeira. Enquanto esse furo invisível e gigante está aberto, é como tentar encher um balde com água que escorre por baixo mais rápido do que você consegue despejar. É um esforço inútil, exaustivo e frustrante. Foi justamente por presenciar tantas vezes essa situação e por ter ajudado tantas pessoas a saírem dela que eu organizei um material prático e direto, sem enrolação, chamado Não Seja Refém dos Bancos. É um guia direto ao ponto que mostra a ordem certa e mais inteligente de quitar suas dívidas, atacando primeiro a dívida mais cara, aquela que de fato provoca o maior estrago e rouba sua paz. E a prova de sua eficácia é a história do seu Pedro, um senhor de 60 anos que estava exatamente na mesma situação. Ele vivia aceitando a primeira proposta que o banco lhe oferecia, achando que não tinha saída, que era um favor do gerente. Com o guia, ele aprendeu a chegar preparado, a citar a portabilidade como uma ferramenta de negociação, a usar as palavras certas e conseguiu um desconto significativo e juros muito menores, antes mesmo de reorganizar o resto da vida financeira dele. Ele me disse que parecia que havia tirado um peso enorme das costas e que agora podia finalmente respirar e pensar no futuro. Dentro do Não Seja Refém dos Bancos, você encontrará o raio-x detalhado das suas dívidas passo a passo, como um verdadeiro GPS financeiro. Você terá acesso às frases e argumentos exatos para negociar de igual para igual com o banco, buscando descontos e condições justas, sem ser intimidado. E, claro, o plano estratégico de 12 meses para zerar todas as suas dívidas na ordem certa, liberando o seu dinheiro para, enfim, trabalhar para você. O link com todas as condições especiais está aqui no primeiro comentário, aquele que está fixado logo em cima. Para você ter uma ideia clara do impacto, o que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo do seu cartão tira de você. Quem deixa para depois, paga esse juro de novo na próxima fatura, perpetuando o ciclo.
Quem resolve hoje, com coragem e inteligência, começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem, transformando o ralo em fonte de investimento. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente como fazer esse dinheiro começar a trabalhar de verdade para você, de forma inteligente e protegida. Vamos retomar nossa conversa sobre os R$ 200.000. Aos 60 anos, você não está, de maneira alguma, no fim da jornada. Pelo contrário, você está no começo de uma nova e importante fase da vida. Uma fase que exige não só experiência acumulada, mas, principalmente, inteligência financeira refinada. Segundo dados recentes do IBGE, a expectativa de vida no Brasil já ultrapassa com folga os 75 anos. Isso significa, em termos práticos, que quem chega aos 60 anos pode precisar financiar mais 15, 20 ou até mais anos de vida. Não é um tempo curto, é uma fatia considerável da sua existência. E este tempo, meu amigo, não volta. Eu já vi muitas pessoas caírem nessa armadilha sutil. Lembro-me claramente do caso daquele senhor de 59 anos, um amigo próximo, que após uma vida de economias e sacrifícios, finalmente conseguiu vender um imóvel pequeno que tinha em uma cidade do interior. Ele ficou com um valor pouco acima dos R$ 200.000 e, buscando o que ele considerava ser a máxima segurança para a aposentadoria, seguiu o conselho do gerente do seu banco, depositando todo o dinheiro naquele produto seguro, garantido, que prometia rentabilidade muito boa para o perfil dele. 2 anos depois, ele estava frustrado, desiludido. Percebeu com amargura que o dinheiro rendia, sim, nominalmente, mas a vida real, o custo do plano de saúde, o preço dos alimentos, a manutenção da casa, tudo subia muito mais rápido do que a sensação de rendimento que ele tinha no extrato. A segurança inicial que ele tanto buscava se transformou em uma crescente frustração e a cada mês ele via seu poder de compra corroer. O tempo é seu maior ativo, especialmente nessa fase. Não o desperdice em soluções que parecem boas à primeira vista, mas que, na prática, não entregam o que prometem para a sua tranquilidade e para a sua longevidade financeira. Para você não cair na mesma armadilha, para não cometer os mesmos erros que já custaram caro a tantos outros, vamos organizar um caminho simples, mas poderoso, em 4 pontos fundamentais, uma espécie de mapa para a sua coroa financeira. O primeiro ponto é crucial e se chama: o cofre não é renda. Entenda de uma vez por todas, com clareza cristalina, R$ 200.000 ou qualquer outro valor substancial, parado, sem propósito ou mal alocado em algum produto sem estratégia, parece patrimônio, parece um monte de dinheiro e de fato é, mas ele não garante por si só um fluxo mensal de renda que você possa contar. Pense nisto. Se você começa a sacar desse valor sem uma regra clara, sem uma estratégia definida para complementar sua aposentadoria, você não está usando uma renda, você está transformando sua reserva em areia, em uma contagem regressiva silenciosa. Ela vai escorrer pelos seus dedos e você não terá como repor. É como ter um bolo delicioso, mas que a cada fatia tirada, o bolo diminui irreversivelmente sem que novos bolos apareçam na mesa. O patrimônio, que deveria ser um escudo protetor contra as intempéries da vida, vira, nesse cenário, uma bomba relógio, uma contagem regressiva para a escassez. Você precisa urgentemente que esse dinheiro comece a trabalhar para você, e não o contrário. Você precisa que ele gere frutos, que se multiplique, que traga novos recursos, e não apenas que ocupe um espaço estático no seu extrato bancário, dando uma falsa sensação de segurança. É a diferença entre ter um pomar que dá frutos todos os anos e ter apenas uma cesta de frutas que se esgota com o tempo. O segundo ponto é sobre o ladrão educado. Não espere um assaltante arrombando sua porta com barulho e violência.
nem um golpe cibernético espetacular. A inflação não faz barulho, ela não usa máscara, não anuncia sua chegada. Ela apenas, de forma educada, implacável e persistente, reduz o que o seu dinheiro pode comprar. É um ladrão invisível, um parasita silencioso. Seu número no extrato pode até crescer nominalmente. Aqueles 200 mil reais podem virar 210 mil reais, 220 mil reais em alguns anos. Mas o mercado, o remédio que você precisa, o plano de saúde que é essencial, a manutenção da casa que sempre aparece, a gasolina, tudo isso sobe, e sobe muito mais rápido do que a sensação de rendimento que você tem. Você sente que está com mais dinheiro, mas, na realidade fria, consegue comprar muito menos. É uma ilusão perigosa que rouba sua tranquilidade sem que você perceba a tempo. A liberdade real diminui enquanto os números nominais aumentam. Esse ladrão educado te rouba silenciosamente a sua tranquilidade futura, centavo a centavo, dia após dia, sem que você perceba a mão que tira seu poder de compra. Imagine, por exemplo, o que 200 mil reais compravam há 10 anos em imóveis, em viagens, em tratamentos de saúde e o que eles compram hoje. A diferença é gritante e a inflação é a principal responsável por essa desvalorização. O terceiro ponto é sobre renda antes de vaidade. Aqui, nós introduzimos e aprofundamos a mentalidade da coroa financeira. Uma estratégia robusta, construída com foco em dividendos e bons ativos pagadores de renda, mas com uma ressalva importantíssima. Não como aposta, não como um jogo de cassino. A meta, especialmente aos 60, não é acertar a ação da moda que vai explodir em valor do dia para a noite, a próxima supernova da bolsa que promete retornos mirabolantes e muitas vezes entrega riscos ainda maiores. A meta é montar aos poucos, com paciência e método, uma carteira diversificada que participe de empresas sólidas, com históricos comprovados de lucros e distribuição de proventos. É investir em fundos imobiliários que façam sentido para a sua estratégia de renda passiva e de diversificação, que paguem aluguéis mensais. É ter uma renda fixa bem escolhida, que proteja seu capital e remunere de forma justa. E, claro, manter um caixa estratégico para emergências, garantindo liquidez sem ter que mexer no seu patrimônio gerador de renda. Não é sobre o ego de poder dizer eu sou investidor de bolsa ou exibir um extrato com altos e baixos emocionais. É sobre a inteligência, a disciplina e a sabedoria de ter o seu dinheiro trabalhando com uma função clara, gerando um fluxo de renda constante, sem ansiedade e sem a necessidade de ficar monitorando o mercado a cada minuto. Lembra da nossa promessa de entender o risco invisível? Começa aqui. O dinheiro sem função clara, sem um propósito definido, é um dinheiro vulnerável. E o material que eu mencionei antes, lá no primeiro comentário, te ajuda a liberar o dinheiro que hoje paga juros, para que ele possa, no futuro muito próximo, construir essa renda passiva que te dá paz e liberdade. Por fim, o quarto ponto, a cereja do bolo, é a poderosa e libertadora a regra dos 3 baldes. Esta é uma estratégia que parece complicada, mas na sua essência é incrivelmente simples e eficaz. Dividir seu patrimônio em 3 grandes baldes, cada um com uma função específica e vital. O primeiro balde é o da liquidez. Esta é a sua reserva de emergência, o dinheiro que precisa estar acessível e disponível para imprevistos e necessidades urgentes. Pense em despesas de saúde inesperadas, como uma cirurgia não coberta totalmente pelo plano ou a compra de um medicamento de alto custo.
ou em reparos urgentes na casa, como um telhado que cedeu numa tempestade, uma tubulação que estourou, ou até mesmo um problema mecânico sério no carro. Esse balde não é para render muito. É para te dar tranquilidade e agilidade, para que você não precise tocar nos seus outros investimentos, ou pior, recorrer a empréstimos caros em momentos de vulnerabilidade. Aqui estamos falando de aplicações conservadoras de curtíssimo prazo, como um CDB de liquidez diária ou um Tesouro Selic. A quantidade ideal para este balde varia, mas geralmente sugere-se ter o equivalente a 6 a 12 meses das suas despesas fixas. Se você tem R$ 200.000 e precisa de R$ 2.000 por mês, por exemplo, R$ 12.000 a R$ 24.000 estariam aqui. O segundo balde é o da proteção. Este é o dinheiro destinado a proteger seu capital contra o maior inimigo silencioso, a inflação. A meta aqui não é necessariamente gerar uma renda constante, mas sim preservar e, se possível, aumentar o poder de compra do seu capital ao longo do tempo. Aqui entram instrumentos mais conservadores, mas que oferecem uma boa remuneração, preferencialmente atrelada a índices de inflação. Tesouro IPCA+, CDBS indexados ao IPCA ou LCIS/LCAS, com taxas competitivas, são exemplos. A ideia é que seu dinheiro cresça mais do que a inflação, garantindo que os R$ 200.000 de hoje ainda comprem o equivalente a R$ 200.000 ou mais daqui a 5 ou 10 anos, corrigidos. Imagine um investidor que tinha R$ 100.000 há 10 anos. Se ele não protegeu esse dinheiro da inflação, hoje esses R$ 100.000 compram muito menos. O balde da proteção assegura que você não perca terreno para o ladrão educado. O terceiro balde é o da geração de renda. Este é o balde que constrói a sua coroa financeira, a renda mensal passiva que complementará ou até substituirá sua aposentadoria. É a parte do seu patrimônio que você estrutura para gerar um fluxo constante de dinheiro. Como? Através de ações de empresas boas, pagadoras de dividendos, com histórico de solidez, através de fundos imobiliários, FIIs, que pagam aluguéis mensais, ou até mesmo através de produtos de renda fixa, que ofereçam cupons periódicos. A seleção desses ativos exige pesquisa, conhecimento e paciência, mas a recompensa é a liberdade de ter seu dinheiro trabalhando ativamente para você, cobrindo suas despesas e permitindo uma vida mais plena. Não é para ser uma aposta, mas sim uma construção estratégica, diversificada e focada em consistência. Ao adotar a regra dos 3 baldes, você para de se perguntar a cada nova oportunidade: onde coloco tudo o que tenho? Uma pergunta que gera muita ansiedade e decisões equivocadas. Em vez disso, você passa a se perguntar: qual missão cada real precisa cumprir? É uma mudança de mentalidade poderosíssima, que te tira da dependência de palpites alheios e te coloca firmemente no controle da sua própria vida financeira, com clareza, propósito e segurança. Aos 60 anos, enriquecer não significa correr mais riscos, de forma alguma. Significa, na verdade, parar de deixar o risco escondido, o risco da desinformação e da passividade, decidir por você e pelo seu futuro. A verdadeira segurança não é apenas não mexer no dinheiro, deixando-o parado e vulnerável à inflação e à má alocação. A segurança genuína é entender o que o seu dinheiro está fazendo enquanto você dorme, enquanto os preços sobem incessantemente e enquanto o corpo, naturalmente, já não aceita recomeços longos e desgastantes como antes. É ter clareza total, controle absoluto e um plano bem definido para cada centavo. Patrimônio que não tem missão, que não tem função, que não é gerenciado ativamente, vira tranquilidade de fachada, uma ilusão que se desfaz com o tempo. Aquele extrato de R$ 200.000
que parecia uma resposta pronta e definitiva no começo da nossa conversa, agora se transforma em uma pergunta séria, em um desafio estratégico. Ele pode ser a base sólida de uma coroa financeira que te dará renda, proteção e lucidez para viver seus próximos anos com dignidade e liberdade. Ou, se não for bem gerenciado, pode ser consumido devagar pela inflação, por saques sem plano e por uma confiança excessiva em um sistema que, como vimos, muitas vezes não joga no seu time. Eu prometi que você entenderia o risco invisível dos R$ 200.000 aos 60, como separar esse dinheiro por função e porque a última parte mudava tudo. O risco invisível era, e ainda é para muitos, acreditar que o valor acumulado por si só bastava para garantir a tranquilidade futura. A última parte, a regra dos 3 baldes e a mentalidade de dar uma missão a cada real é que muda tudo, pois ela coloca seu dinheiro para trabalhar para você. Saia daqui hoje com clareza, sem desespero, sabendo separar reserva, renda e proteção. Deixe seu comentário logo abaixo. Qual é a sua maior dúvida, a sua maior preocupação nesta fase da vida, na porta dos 60 ou já nela? E se inscreva no canal para continuar aprendendo a transformar dinheiro parado em renda com prudência, inteligência e estratégia. Sua liberdade financeira começa com o conhecimento.